Imagine você fazer o gol mais importante da história do seu país. Esse é o sonho de quase todos os jogadores de futebol. Marcar um gol importante defendendo a sua pátria. O que poucas pessoas sabem é que existe um lado obscuro desse feito. E quem o sentiu na pele foi o atacante Éder. Esqueçam Cristiano Ronaldo. O autor do gol mais importante da história de Portugal foi o Éder, marcando o gol que deu a Portugal a Euro em 2016 numa final apertada contra a França. Acontece que mesmo marcando um gol decisivo, um gol de título, o Éder só viu a sua carreira regredir depois desse feito. Você entenderá como isso aconteceu e verá o triste fim de carreira que o herói português teve nesse vídeo após a vinheta do futebol internacional. Eu vou explicar para você então o que aconteceu com o Éder depois de marcar o gol decisivo que deu a Portugal o inédito título da Euro em 2016 em cima da França. Mas antes de tudo, é importante a gente salientar aqui que a vida do Éder em si nunca foi uma vida fácil. Para quem não sabe, ele não nasceu em Portugal. O Éder nasceu em Guiné-Bissau, só que ele se mudou para Portugal muito novo, com apenas 3 anos, junto com a sua família. O que é mais pesado na história do Éder é que ele foi para Portugal com apenas 3 anos, só que quando ele tinha 8 anos, a sua família acabou o abandonando, o deixando em Portugal. Então ele acabou crescendo dentro de um orfanato e, desde cedo, surgiu também a sua paixão pelo futebol. E acabou sendo em Portugal mesmo que ele foi construindo a sua carreira. Em Portugal ele jogou por 3 equipes: o Tourizense, Académica de Coimbra e um time já mais conhecido, que é o Braga. E foi inclusive quando ele estava no Braga que ele começou a ter a sua primeira ascensão no futebol nacional e também recebeu a sua primeira convocação para a seleção portuguesa. A visibilidade que o Éder ganhou no Braga foi importante porque foi a partir do Braga que ele começou a chamar a atenção não só da seleção portuguesa, mas também de times de outros países da Europa. Então ele chega a jogar pelo Swansea, que é um time da Inglaterra, e joga pelo Lille da França. Agora chegamos à parte em que ele marca o gol decisivo que dá a Portugal o inédito título da Euro. Aquele jogo era um jogo em que a França era a grande favorita pelo título, até porque a Euro daquele ano ocorreu na França e a França tinha um time muito bom. Só vocês se lembrarem que na época o Griezmann estava arrebentando, era um dos melhores jogadores do mundo pelo Atlético de Madrid e vinha fazendo muitos gols naquela Euro. Tanto que a favorita para ganhar a Euro daquele ano era a Alemanha e a Alemanha foi eliminada pela França. Então Portugal chegou na final como franco atirador. E detalhe, as coisas ficaram ainda mais difíceis para Portugal porque no primeiro tempo daquele jogo, o grande craque português, o Cristiano Ronaldo, acabou precisando ser substituído aos prantos porque ele se lesionou. O Éder não era titular daquele time de Portugal, ele acabou entrando no meio do jogo e marcou na prorrogação o gol do título português. Então, o primeiro título do Cristiano Ronaldo pela seleção, quem deu o título foi justamente o Éder, um jogador que até então era extremamente subestimado e extremamente questionado pelos próprios torcedores portugueses e pela imprensa local. Então só imaginem o peso que teve esse gol do Éder. Foi um gol libertador, porque depois desse título, Portugal começou a ser mais temido em outras competições, tanto que chegou a ganhar de fato outros troféus. Mas o primeiro passo de tudo foi dado com o Éder. E esse gol teve um peso também para a França, porque a França era a dona da casa. A França tinha a possibilidade de ganhar uma Euro perto de todos os seus torcedores, e isso não aconteceu. Agora vamos entender o que aconteceu com ele depois desse gol. Imagine, você marca um gol importante, você dá um título ao seu país, você passa a ser tratado como um herói, certo? Só que no caso do Éder, isso não aconteceu. Ele teve sim o seu momento de estar nos holofotes, de ser aclamado, mas por incrível que pareça, até por uma certa forçação de barra da mídia, por muitas vezes a cara do título de Portugal não era Éder, e sim Cristiano Ronaldo, mesmo tendo sido substituído no primeiro tempo, porque começou a ganhar muita força na imprensa e até entre os torcedores, imagens do Cristiano Ronaldo na beira do campo agindo quase como um treinador, vibrando mesmo estando fora do gramado. Então, por muito tempo, isso teve um peso maior do que o gol marcado pelo Éder,
porque o Cristiano Ronaldo, querendo ou não, era um nome que era mais midiático, era um nome que atraía mais curtida, vendia mais jornal. Então o Éder foi o herói, mas a cara do título foi o Cristiano Ronaldo. Na própria seleção portuguesa, por incrível que pareça, ele marcou esse gol importante, mas depois foi convocado por poucas vezes. Então ele foi o herói, mas não teve mais o reconhecimento dentro da seleção portuguesa. Ele teve poucas convocações depois de tudo isso, e detalhe, quando ele era convocado, ele acabava jogando poucos minutos. Tinha a partida que o Éder era convocado e jogava só 3 minutos, bem no finzinho da partida mesmo. Não sei se vocês se lembram, mas no começo do vídeo eu disse pra vocês que, depois que ele deixou o Braga em Portugal, ele jogou pelo Swansea na Inglaterra e pelo Lille na França. E aí que entra agora uma situação que o Éder com certeza não imaginava passar. O Éder, ele fez o gol de Portugal contra a França na França. E depois que acabou a Euro, ele teve que voltar pro clube dele, que era o Lille. Então ele ficou jogando no futebol francês, sendo hostilizado a todo momento. Vocês acompanharam o que aconteceu com o Messi agora depois da Copa. Ele levou a Argentina ao título contra a França. Só que depois da Copa ele teve que voltar pro PSG. Então os torcedores do PSG o vaiavam, não cantavam o seu nome, justamente porque ele tirou uma Copa do Mundo da França. No caso do Éder foi a mesma coisa. Ele tirou uma Eurocopa da seleção francesa dentro da França. Então ele voltou a jogar no Lille, tendo um rendimento abaixo e sendo vaiado em todos os estádios que ele ia. Então foi natural que, mesmo tendo contrato até 2020, o seu vínculo fosse interrompido antes disso, porque estava insustentável ele ficar num lugar onde ele era a todo momento vaiado e hostilizado. Então ele já não tinha o reconhecimento devido em Portugal, era vaiado no clube em que ele jogava, a solução dele foi ir para um lugar onde basicamente ele era um desconhecido, que foi para o futebol russo. Então ele foi jogar no Lokomotiv de Moscou e acabou ficando 3 anos por lá, mas já tendo um rendimento bem abaixo. O gol que poderia ser um divisor de águas positivo na carreira dele acabou sendo um divisor de águas negativo, porque ele vai jogar na Rússia, fica 3 anos por lá e marca apenas 15 gols. O fim de carreira do Éder foi um fim de carreira triste porque ele não foi reconhecido da maneira que ele merecia, e ele foi jogar num lugar onde ele não tinha reconhecimento nenhum também. 0 holofotes. Então depois que ele passa esses 3 anos na Rússia, com atuações e números bem tímidos, ele foi jogar na Arábia Saudita. Antes de toda essa onda de agora várias estrelas estarem por lá, ele foi jogar num time chamado Al Raed, que nem é um dos principais times do país. Então ele ficou lá por uma temporada apenas e marcou só 6 gols. Depois de toda essa frustração, depois dos frutos negativos do gol que ele marcou, ele acabou decidindo se aposentar. E isso sem muita gente saber. Até porque ele tinha idade, tem idade no caso ainda, para poder jogar. Ele se aposentou no ano passado, aos 35 anos. Ele vai completar agora 36 anos no final desse ano de 2023. E como eu disse, sem nenhum holofote. Agora, você acha que tá ruim toda essa história? Calma, que ela pode piorar. Na época que o Éder fez o gol histórico por Portugal, ele tinha uma psicóloga, uma coach pessoal que ajudava ele a estar bem mentalmente. O que aconteceu? Passados alguns meses após o título da Euro, o Éder optou por não ter mais o acompanhamento dessa coach. E foi aí que começou um outro drama na vida dele, um drama paralelo ao futebol. Porque essa coach, chamada Susana, ela começou a ir na imprensa difamar o Éder, dizer que ele era um cara ingrato por tudo que ela havia feito por ele. Ela mesma começou a dar várias palestras, ganhar força na mídia, se escorando em ela ter ajudado a acontecer o gol mais importante da história de Portugal. E isso começou a incomodar o Éder, porque ele estava sendo difamado, ela o chamando de ingrato, sendo que o ciclo deles mesmo de trabalho, de estarem juntos, já havia se encerrado. Então ele chegou a ter discussões, publicações nas redes sociais envolvendo essa história. Então ele, que era para ser exaltado por ser um herói, começou a se ver numa polêmica totalmente desnecessária, com a sua própria psicóloga o chamando de ingrato. Então até por tudo que vinha acontecendo, o Éder hoje é um cara bastante reservado. Ele tem sim muitos fãs nas redes sociais, muita gente que reconhece a sua história para Portugal, mas não são todos, não é a maioria. Então hoje até nas redes sociais dele, ele é um cara que faz algumas publicações sobre futebol, posta os seus treinos, mas prioriza estar com a família. Até porque como ele teve um histórico negativo com a família dele, de Guiné-Bissau, então hoje ele trata de dar muita atenção para a família dele. Então ele está sempre postando vídeos com os filhos, vídeos brincando. Hoje essa é a realidade dele. Um cara que, como eu disse, era para ser um herói nacional, hoje está no esquecimento. Pode ter certeza, muita gente nem sabe que ele já pendurou as chuteiras.
Então foi isso que aconteceu com o Éder para ele ter um triste fim de carreira. O gol que poderia mudar sua vida acabou se tornando um gol maldito. Agora eu quero ver a sua opinião aqui nos comentários sobre essa história do Éder. Você acha que ele merecia mais reconhecimento? Acha que o reconhecimento que ele teve foi justo? Põe a sua opinião aí, eu quero muito saber o que você pensa. Então, bom galera, esse aqui foi o segundo vídeo dessa sexta-feira. Eu queria agradecer profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. E não se esqueça, se você tiver gostado desse vídeo aqui, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga aqui também nas minhas redes sociais. Então é isso galera, tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e um ótimo final de semana. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!